porque é hora de falar do estudo STRIDE. Nós sabemos bem que o diabetes mellitus está associado com várias complicações vasculares, dentre elas a doença arterial obstrutiva periférica, que é uma causa de incapacidade funcional e pode levar a complicações graves como amputação. Mas até então não existiam muitas opções de terapia farmacológica para a doença arterial obstrutiva periférica. E é nesse contexto que nós temos o estudo STRIDE, que avaliou a semaglutida na dose de 1 mg por semana comparada ao placebo em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 que apresentavam doença arterial periférica sintomática. Falando um pouco do perfil que foi incluído nesse trabalho, a gente está falando de uma população, em sua maioria, do sexo masculino. Eram pacientes, a média de idade indicando que eram pacientes idosos, não eram super obesos, mais que 50% tinham IMC maior que 30, mas a média de IMC ficava inclusive menor que 30. Então a gente não está falando de pacientes muito obesos, e isso é importante para a gente entender depois os resultados do estudo. Então, homens idosos com mais de 10 anos de diabetes mellitus tipo 2, com IMC ali um pouco abaixo de 30 na faixa de sobrepeso. Foram então randomizados para semaglutida 1 mg ou placebo, e o objetivo era avaliar a melhora no teste de caminhada, a distância máxima percorrida por esses pacientes e comparar após 52 semanas em relação à distância máxima percorrida no basal, no início do estudo. Bem, o grupo semaglutida teve uma melhora de 21%, o grupo placebo melhorou 8% essa distância máxima percorrida. Então a gente tem uma diferença aí de 13% entre os dois grupos. Podemos afirmar então que a semaglutida 1 mg por semana melhorou a distância máxima percorrida no teste de caminhada em pacientes com diabetes tipo 2 com doença arterial periférica. Outros desfechos, melhorou a distância sem sentir dor, então aumentou a distância percorrida por esses pacientes sem que apresentassem sintomas e melhorou também scores de qualidade de vida. O que é que isso muda na prática? E agora nós temos uma outra indicação para semaglutida. Então, um paciente com diabetes tipo 2 que tem a doença arterial periférica, ele tem indicação de semaglutida, reforçando que foi na dose para diabetes de 1 mg, e a gente está falando da semaglutida subcutânea semanal. Ô Ícaro, e esse estudo que saiu faz pouquíssimo tempo, nesse momento em que talvez as últimas questões estejam sendo elaboradas, eu acho que vale a pena focar nem só no resultado do STRIDE, mas na doença arterial periférica como complicação de diabetes. Boa. Né? Que talvez não caia o estudo em si, mas talvez tenha chamado a atenção de quem está elaborando a prova para cair essa complicação, que é uma complicação que cai pouco, é uma complicação pouco falada. Até porque a diretriz atual da ADA recomenda rastreio, né? Doença arterial periférica em pacientes com diabetes. Exatamente. Então, tem todo um contexto aí muito propício a uma questão sobre esse tema na prova. Talvez não o estudo em si, mas o tema cair de alguma forma. Aí só avisar que o rastreio é com índice tornozelo braquial, né? Então tem que estar atento para como é que faz o rastreio. E os pacientes do STRIDE, eles tinham todos ou índice tornozelo braquial alterado ou dedo do pé braquial alterado. Todos braquial, né? Isso. Então, assim, tem que estar atento para isso, ver que o benefício foi, não vou falar independente da perda de peso, que não tem essa análise, mas a perda de peso foi muito pequena, né? 3 quilos, que às vezes eu estava até discutindo antes da apresentação com o Eduardo, lá do cardio, e ele estava, o pessoal perder peso vai melhorar a caminhada, lógico, não sei o quê. Eu disse, não, mas a perda de peso acabou que foi bem pequena, né? Tem um estudo da semaglutida em osteoartrite de joelho, né? Que aí, óbvio, que você perdendo muito peso ia melhorar joelho, a principal articulação que se beneficia da perda de peso. Então, mas nesse caso aqui, a gente está falando mais de propriedade de realmente anti-aterosclerótica. Pois né? O que parece é que foi uma ação direta da semaglutida nessa questão vascular. Um dos critérios de inclusão era índice tornozelo braquial menor ou igual a 0,9, e houve melhora desse índice ao longo do estudo com o uso da semaglutida. Então, o que favorece realmente alguma ação direta aí vascular, endotelial, anti-inflamatória, e não tanto relacionada ao peso. Os desfechos secundários também, qualidade de vida, né? Dor mesmo, a claudicação em si, houve melhora. Não acho que tenha sido só pelo peso, não. Como eu falei anteriormente, não eram pacientes assim, com índices importantes de obesidade. Então, realmente, aqui o peso não foi tão decisivo, como a gente vai ver que ele foi decisivo em outros estudos que a gente vai comentar melhor daqui a pouco. Isso.